Xadrez Político. Xadrez Político. Eleições 2024. Bom, estamos realizando aí a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Araçatuba. Nós recebemos já na primeira entrevista o candidato Cido Sério, em seguida o convidado foi o Dr. Felipe Fornari, que não quis comparecer, e agora nessa terceira entrevista, nessa terceira quarta-feira, o convidado é o Lucas Zanata do PL. Está aqui nos nossos estúdios para bater um papo com a gente. Bom dia, Lucas, um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da Cultura FM. Bom dia, Zé Walter. Obrigado pela oportunidade. Lucas, nós teremos 25 minutos, mas como tivemos um tempo a mais aí pro Cido Sério na primeira entrevista, então vamos ter esse tempo, caso necessário, aqui na sua entrevista também. O Lucas, que já esteve no xadrez político da Nova Brasil, mas falando de articulações, hoje a entrevista é mais com relação, de fato, à campanha, à prefeitura, à disputa pela prefeitura. 30 minutos, cronômetro correndo a partir de agora. Lucas, primeira pergunta que quero te fazer hoje aqui. Foram divulgadas duas pesquisas eleitorais já nesse período pré-campanha, até de campanha, e nas pesquisas eleitorais, uma delas você aparecia com 8%, na outra você aparecia com 9%. É claro que pesquisa eleitoral não é eleição. Isso te surpreendeu? Como é que você recebeu esses números dessas pesquisas? Olha, não, na verdade não é que não nos surpreendeu, não nos surpreendeu as estratégias, até porque é o seguinte, para deputado eu tive 46.700 votos, aqui em Araçatuba quase 23 mil votos. É que é um histórico da direita não aparecer nas pesquisas, né? Então isso acontece sempre depois as urnas mostram o contrário. Por isso que nós contratamos a nossa pesquisa. Não é o que a gente sente na rua. A maior dificuldade hoje é cumprir a agenda do número de pessoas e grupos que nos chamam. Então nós temos essa dificuldade. Então assim, o nosso termômetro real e é o quanto que a gente anda é um pouco estranho. Mas, como eu te disse, né, se fosse pelas pesquisas nas eleições passadas, o Bolsonaro nem ia para o segundo turno, perdia para todo mundo. Então, normalmente a direita, ela não aparece nas pesquisas, é uma coisa engraçada. Ô Lucas, e você está dizendo aí com relação a essa pesquisa que você contratou, de fato, existe lá até no DivulgaCand que vocês contrataram o Instituto Veritá de Uberlândia. Uhum. Essa pesquisa, esse resultado de vocês não saiu, é uma pesquisa interna. Não, ainda foi não. Foi contratado, vocês estão buscando então essa análise, e inclusive foi registrada. Empresa consolidada, está fazendo a pesquisa lá na Prefeitura de São Paulo, então... Sim, mas aí nós não temos o resultado. Não tem o resultado. E me parece que o SBT deve divulgar uma nova pesquisa nos próximos dias. Lucas, esse começo de semana, até uma pergunta que eu iria te fazer com relação aos valores recebidos do fundo eleitoral. Nós tivemos aí um valor inicial que você recebeu de R$150 mil. E nesse começo de semana esse valor subiu e muito. Foi para R$1.050.000 do fundo eleitoral. Você tem como uma de suas grandes bases para a campanha eleitoral aí, a tentativa de diminuir secretaria, de controlar os gastos públicos. Como é que você, não seria uma contradição esse uso excessivo do fundo eleitoral, ou esse dinheiro que vem do PL para essas campanhas, um valor milionário? Pela tá na casa do milhão parece. Sim. Apesar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gestão pública é uma e o fundo eleitoral é outro. Esse valor vem porque eu sou o único candidato que tem uma mulher. Na verdade, esse valor sobe devido à Marionice. Por ser uma mulher e ela tem uma cota maior e o partido nos avisou, falou, o valor é outro e nos enviou o valor. Agora, nós temos que entender também os reais custos de uma campanha. Tá? Você pôr aí, por exemplo, 150 pessoas segurando bandeira na rua a R$70 por 45 dias, você vai chegar numa conta de quase R$500 mil. Então, os custos reais da campanha, equipe de filmagem, contratação de advogado, de contador, e tudo inflaciona nas eleições. Você montar um comitê, que não é barato. Então, esse é um valor real. Isso está dentro da realidade, daquilo que vai ser gasto e declarado e tudo conforme a legalidade. Então, assim, para nós é ótimo, porque nós tivemos um período aí sem recurso. Até por isso a nossa dificuldade em lidar e focar mais na campanha nos últimos dias. Mas eu te garanto, um custo real. Então, até o recebimento desse valor, havia uma dificuldade. Total. Você acha que agora... Total, lógico. Até porque não tem de onde tirar. Nós sempre... Qual foi o nosso foco? Nós vamos tocar conforme a nossa realidade. Então, a partir do momento que houve esse aporte devido à Marionice, que você vai ver que esse valor, como eu te disse, vem dela.
Aí falou, não, então vamos fazer uma campanha melhor, maior, mais real. Entendeu? Porque custa muito. Campanha... E eu não gostaria chega que ela- tarde, Lucas? Pô, lógico que chega. Eu poderia ter me preparado melhor ou ter tido mais tempo para poder tomar decisões. Eu também acho. Eu acho que isso deveria ter ocorrido antes do período eleitoral. Chega agora, nós estamos aí uns 20 dias mais ou menos para as eleições. É ruim chegar assim em cima da hora. Ô Lucas, entrando nas suas propostas, eu dei uma olhada no seu plano de governo, você tem como uma de suas propostas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, que passará a concentrar 2 secretarias atuais, Assistência Social e Participação Cidadã. Isso não é exclusivo dessa secretaria, você tem a intenção de unir secretarias. Pelo menos 6 secretarias. Como é que vai funcionar Então, isso? assim, ó, E qual é a intenção Tá, a com intenção isso? é o seguinte, você não pode ter 2 secretarias com a mesma função, praticamente, com o mesmo foco, que é assistência social. Participação cidadã e assistência social são as mesmas coisas. Então, eu sempre toquei nessa tecla, e você já ouviu falando isso. Eu não devo e não vou dever cargo para ninguém. Então, eu não vou montar uma estrutura política para carregar partido e apoio eleitoral, seja por horário de televisão, seja por apoio, para dentro da administração. Pessoas qualificadas técnicas existem e eu não preciso, por exemplo, ter em Araçatuba uma secretaria de turismo. Nós temos turismo, isso é um orçamento de 4 milhões para manter uma secretaria de turismo. Você entende que não precisa Para de uma quê? Para secretaria tocar de prainha? Vamos ser realistas. Tem que ter investimento junto com a parceria público-privada. Quem promove esse crescimento aqui em Araçatuba tem sido o público-privado. Desculpa, a iniciativa privada. Então, para que você tem uma secretaria nesse custo? Qual que é a necessidade de fato? Qual é a razão? Nós temos essa demanda? Nós não temos essa demanda. O desenvolvimento econômico, agroindústria e turismo é o mesmo foco. Eu preciso de gente técnicas nas diretorias, onde elas estão ali para desenvolver, e não político ou cargo de vereador sendo alocado nessas secretarias, sem, na maioria das vezes, uma real qualificação técnica para estar lá. Tá, mas essa questão, só que você citou a Secretaria de Turismo, seria afastar, tirar uma secretaria pro turismo ou porque... Agregar no o desenvolvimento... turismo não é suficiente, Araçatuba não necessitaria de um foco muito grande no turismo. Você Não é entende secretaria que promove turismo, tanto que ele não existe em Araçatuba de fato, a não ser aquilo que eu te falei, da iniciativa privada. Você tem turismo aqui que vem um forte da BQM. Então, a BQM, tem o Mas, pô, turismo mas que a secretaria profissional, faz pra pessoas isso? vêm para trabalho... O que um secretário faz para isso de fato? Então a Isso é só questão um discurso. da secretaria. Entendi. Isso é só um discurso. Na verdade, você tem que ter pessoas qualificadas e realmente que entendem da área, ir atrás de recurso, desenvolvimento e promoção disso, até porque quem vai fazer acontecer de fato é a iniciativa privada. Então eu não preciso ter um secretário para falar que eu tenho. Porque a iniciativa privada tem trazido, agora a Araçatuba precisa, por exemplo, começar do básico. Qual que é o básico que nós temos que ter, não só para que a população tenha acesso, mas para você ter um período maior das pessoas, por exemplo, quando eu vou para Curitiba. O que eu faço em Curitiba? Eu passeio nos parques. Isso é turismo. Araçatuba tem locais prontos. Você imagina ali a Fazenda do Estado virar um parque. Um investimento que seja metade do valor que custa a secretaria num ano. E você ter ali um parque para que as pessoas possam caminhar, andar com a família, fazer Cooper, se exercitar, real estrutura de segurança, iluminação. Fora o Peba, fora a Lagoa do Miguelão. Isso não é só lazer, também é turismo. Porque a pessoa que vem para cá trabalhar tem um ponto para ficar pelo menos mais meio período. Você contabiliza esse gasto e essa pessoa dentro da cidade gastando com turismo por períodos. Então tem cidades que você viaja, ela tem turismo para 3 dias. Exemplo, Olímpia. É uma média. Você tem 3 dias de gasto. Araçatuba, numa proposta, tem que pelo menos aumentar meio período. Meio período é um período a mais. Normalmente não abrange o hotel, mas abrange restaurante, serviço, lazer, culinária. Então, Araçatuba tem que começar do básico. É pôr a carroça na frente dos bois. Tá, mas seguindo na pergunta geral, a gente entrou no turismo muito específico, mas essa ideia tua de 6 secretarias, você estava dizendo. Por exemplo, eu não preciso de mobilidade urbana e habitação. É a mesma coisa. Mobilidade urbana e habitação? Eu tenho as duas aqui. Eu faço das duas uma só. Eu preciso de uma pessoa técnica na questão de habitação. Por quê? Porque se eu tenho habitação, eu tenho que ter mobilidade, é uma lógica. Eu moro e, consequentemente, quando eu construo uma casa, seja um imóvel e penso em habitação, eu tenho ruas.
Uma secretaria suficiente para os dois. Lógico que é. Lógico que é. Eu não preciso de uma de governo e administração. O governo vai ser administrado. Qual é a lógica? A lógica é que eu não preciso. Se eu já estou no governo, o governo vai ser uma administração. Por que eu tenho que criar duas? E com isso, a sua intenção, então, é diminuir gastos? Sim, eu vejo desnecessário a existência dessas secretarias. Essa foi uma estrutura montada no período do governo do PT, pelo Cid Sério, e que o governo de Lador disse, prometeu que iria mudar e diminuir, mas manteve até por condições de bancada e apoio político. Tá, aí, Lucas, nós teríamos nesse caso, com essa redução de secretarias, nós teríamos o secretário, porque nós temos os efetivos que recebem FG, que em tese são efetivos, são funcionários, não poderiam, seriam realocados, voltariam para o cargo que eles já exerciam. Sim. E tem os cargos comissionados, que aí, mediante lei complementar, para que eles pudessem, só por lei complementar. Então, como é que você faria para que essa redução fosse efetiva mesmo, financeira? Não, primeiro você começa com a destituição da secretaria. Sim. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas me perguntam isso, e eu vou te dar uma resposta. Sobre o grupo, sobre os profissionais. Na Câmara Municipal hoje de Araçatuba, se você pegar a equipe técnica da Câmara Municipal de Araçatuba, Procuradoria, o pessoal do RH, o pessoal da administração, você toca uma cidade de pequeno porte. Tamanha a qualidade e a capacidade das pessoas. Então você toca. Tanto que quando eu fui candidato à presidência da Câmara, qual foi a minha principal proposta lá dentro? Lógico, só tive o meu voto. Era acabar com o gabinete da presidência. Tem razão nenhuma de ser o gabinete da presidência. A ouvidoria pode ser muito bem feita por um profissional concursado lá da Câmara. Não tem necessidade de ter um segundo gabinete com 3 pessoas, com altos salários. Bom, resultado só eu votei em mim. Agora, a administração da prefeitura, o executivo, não é que eu não tenho, não é que eu acho, eu tenho certeza. Tem muita gente qualificada lá, conhecedora, técnica qualificada. Então, quando até um dia uma pessoa perguntou para mim assim, o que você pensa do servidor? Eu falei, é só você ouvir o que eu falo. Eu dependo do servidor. E tem muita gente lá com condições de assumir cargos de diretoria, inclusive secretarias. Pessoas que realmente passaram no concurso público, têm competência técnica e estão lá dentro. O que me irrita e que sempre me deu assim, esse gosto amargo na boca da gestão, e eu sei que isso acontece no Brasil inteiro, mas eu estou em Araçatuba. Não vou pensar em outras cidades, porque onde eu tenho poder de ação aqui é você ver pessoas que estão lá com cargo de diretoria e até secretarias simplesmente por um comprometimento político. Isso custa muito caro. A eficiência vai lá embaixo. Fora o quanto isso desmotiva o servidor, que realmente é qualificado e está fazendo o serviço do outro. Ganhando muitas vezes 1/3, 1/5 do que esse cargo político está ganhando. Tá, mas só com relação aí é que a gente vai muito tempo num assunto só e a gente não consegue passar por muita coisa. Você também tem no seu plano de governo a criação de conselhos de governo, eu queria entender melhor que isso. É regrado e definido por legislação municipal, seria formado por 4 coordenadores dos eixos estruturantes. Quem seriam essas pessoas que formariam esse conselho de governo? Não traria aí, contrariaria o que você está dizendo, de trazer mais pessoas não, então, porque não são pessoas remuneradas. Elas não seriam remuneradas. Não. E o que fariam essas pessoas? Por exemplo, tem pessoas que eu me aconselho já desde a minha campanha para deputado. Seriam mais que secretários, então? Não, seriam meus conselheiros. Você tem, inclusive, no governo da presidência da República, existem os conselhos da presidência. Certo. São pessoas que não são remuneradas, porém elas fazem ali um trabalho de aconselhamento. Tá. Tem muitas pessoas em Araçatuba. Eu dou um exemplo do meu próprio coordenador de campanha, que é o Samir Nakad. É um cara que eu sempre uso como exemplo e tenho a honra de estar comigo, me ajudando já desde a minha candidatura a deputado. O que aconteceu na minha candidatura a deputado? Eu criei um conselho que teve pessoas também de Birigui. O PL Araçatuba e Birigui é praticamente o mesmo, só muda os endereços. Certo. Então ali eu tive um apoio muito forte do pessoal da indústria, do Mestre Ner, da Clean, da turma da Pampili, das outras fábricas ali de Birigui. E eu me aconselhava com eles e a campanha foi apoiada por essas pessoas, tanto que eu fui o segundo mais votado de Birigui. Foi para mim assim uma honra. Tive acho que 5.500 votos em Birigui. A ideia é a mesma.
Araçatuba nós temos pessoas com muita capacidade e experiência em todas as áreas. Eu preciso ouvir essas pessoas. Eu preciso que as pessoas sentem comigo, sem que haja da parte delas um vínculo empregatício ou remunerado, que seja, ou até de desempenho dentro, alguém que veja de fora. Pessoas que me aconselhem, que aconselhem como executivo, mas elas não são elas que tomam a decisão, sou eu. Mas eu vou ouvir o conselho delas, eu vou me sentar com elas periodicamente. Não seriam secretários, então? Não. Secretários operacional, pessoas qualificadas, técnicas operacionais. E seriam 4 conselheiros? Seriam. Aí eu sentaria com eles, como é o caso do Samir. O Samir é um cara com uma experiência de indústria, desenvolvimento econômico, geração de emprego. Tanto que eu estive com ele em São Paulo, fiquei impressionado como ele é respeitado dentro da Fiesp. A atenção que o Paulo Scaff dá para ele, o quanto que ele contribui. Eu fui um dia numa reunião com ele e a Fiesp lançou um projeto e eles estão mandando 25 alunos de escola de ensino médio com qualificação e que tiveram um bom desempenho na robótica para estudar nos Estados Unidos, na grandes universidades, custeado pela Fiesp. Tá? Eu fiquei impressionado aquilo, as crianças já indo para o IELTS, para MIT, para Harvard. E quem que era um dos caras lá na mesa, principais, que estavam nesse projeto envolvido? Samir Nakad. Então seriam conselhos que não teriam poder vinculante, não teriam poder decisório, só iriam te aconselhar nas decisões e também não receberiam nada. É essa a ideia. 4 conselhos. São os notáveis. E você quem escolheria essas 4 pessoas? Sim. É para me aconselhar. Mercadão Municipal, Lucas, você consta no seu plano de governo que você tem um projeto para revitalização com vistoria antecipada da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. O Mercadão, a gente sabe o problema que vive, é uma questão ali até jurídica, é complicadíssimo. O Cido Sério esteve aqui que chegaria até o ponto decisivo de, quem sabe, pensar até em desapropriação. Como é que você vê aí para resolver essa questão? Quando eu fiz um levantamento sobre o Mercadão, eu ainda era... no início do meu mandato, ali a maior parte dele é propriedade da prefeitura. Tá? E muitos dos proprietários ali, a ideia era o quê? Eu fiz o Marcelo, do cartório aqui do Giro de Imóveis, me ajudou muito. Me deu uma documentação que eu me lembro até que quando o dia que eu entreguei para o então secretário, que era o Mané Afonso, ele falou, cara, nós não tínhamos essas informações. Isso foi no meu primeiro mandato. Qual que era a minha proposta, mas aí deixei na mão do executivo e pelo jeito nada ocorreu. Era você pegar os proprietários ali e alocar com eles uma permuta onde você os colocasse num local. Você põe eles numa região. Fora do Mercadão? Não, é dentro do Mercadão, mas o Mercadão tem áreas externas. Até para eles seria mais interessante. E fazer um acordo com eles para que a área fosse não desmembrada. Ela fosse até desmembrada, sim, é uma ideia. E que aquilo que é do poder público, que é a maior parte, acho que passa dos 90%, isso faz tempo, eu não me lembro do percentual agora. Aí sim você faz um projeto de revitalização. Entendeu? Porque é possível, tem uma tradição ali. Os proprietários... O problema é que você tem gente lá no meio com os boxes. São proprietários. O cara tá no meio ali no boxe e ele tá em torno dele, tá uma área que pertence à prefeitura. O cara tá no meio do boxe dele ali. Não tem como você fazer uma obra, sendo que é uma divisão, assim, é uma linha ali. O problema é se a pessoa não quiser. Aí é uma negociação que tem que fazer, porque ela tem direito de propriedade. Mas chegaria ao ponto de desapropriar? Não, eu tenho que chegar num acordo. É possível acordo porque as pessoas também querem que desenvolva. O cara que tem ali um quadrado dele, é o box dele, ele quer ver aquilo crescer. Para ele é benefício. E por que até hoje não se resolveu? Boa pergunta. Você vê que esses acordos nunca deram certo. É uma questão de, acho que até de empenho. Tá. É uma boa pergunta, eu também queria saber. Lucas, com relação a transporte público em Araçatuba, você foi vereador, é vereador e conhece bem essa questão do subsídio para a tua e da dificuldade também de troca de empresa e tudo mais aqui em Araçatuba. Como é que você vê a situação atual do transporte público coletivo? Muita gente fala em ar-condicionado, muita gente fala em tarifa zero. Como é que você vê a situação e dos próximos 4 anos? Tá. Na verdade é o seguinte, hoje o transporte público ele não se financia. O trabalhador tem que ser subsidiado. O trabalhador. Por quê? Porque com a mudança que teve no cenário econômico de oferta de serviço, de transporte, os aplicativos que são muito importantes para a cidade, muito, devido ao fluxo que nós estamos tendo e as vias como são em Araçatuba. O pagador começou a andar, boa parte do pagador começou a andar de aplicativo. Sim. Até porque se você dividir em 2, 3 pessoas, torna mais barato do que rodar no ônibus. Só que muita gente depende do coletivo. E a conta não fecha. Quando a prefeitura propôs o subsídio, qual foi a minha bronca, aquilo que eu rejeitei? A não garantia da continuidade de serviço. Eu me lembro que desde a primeira votação do subsídio eu perguntei, mas aí, garante a manutenção?
Não garante. Falei, então como que eu vou dar um subsídio para uma proposta que não garante a continuidade do serviço? Isso é um contrassenso. Nós vamos garantir que haja. Porque se não houver a garantia da continuidade do serviço prestado pela empresa, o poder público tem que entrar. Não garantiria isso? Não, o subsídio não garantia. E aí eu peguei e fui contra por causa disso, porque eu entendo que o trabalhador que todo dia demanda esse transporte, ele tem que ter apoio do poder público. Porque, goste ou não, houve uma mudança no cenário econômico. Houve uma migração do pagador para os aplicativos e todo mundo tem que fechar as contas. Principalmente o trabalhador de baixa renda. E ele precisa desse transporte. Então tem que ser feito essa análise de onde que eles estão, e praticamente isso não é nenhuma dificuldade, você vê onde você tem maior concentração e fluxo, e você subsidiar o trabalhador. E a empresa não? O trabalhador. Você é contrário, então, ao pagamento, ao subsídio para a empresa, por exemplo, que é feito com a tua parcial. Qual é o nosso principal foco? É o trabalhador. Mas Porque geração de emprego é o melhor projeto social que tem. Como é que você faz isso? Não, mas isso aí tem informações. O próprio poder público tem essa informação de quantas pessoas têm carteira assinada, quantas pessoas estão trabalhando como autônomo. Mas aí o dinheiro iria para o Aí você pode fazer uma parceria com a demanda que tem, porque todos esses dados existem. Quantas pessoas rodam, o horário que ela roda, os pontos que são mais demandados. Isso aí é algo, assim, técnico, que você tem como levantar esses dados. Constantemente a empresa tem essa prestação de conta. Então você é contra subsidiar a empresa? O trabalhador. Entendi. Você é a favor, de alguma forma, subsidiar o trabalhador. Para que ele tenha a continuidade. Por exemplo, ele tem uma tarifa zero para ele, a depender da situação. Então seria quase que uma tarifa zero. Não, porque eu não penso em tarifa zero, não. Eu penso num subsídio para que dê algumas continuidade. pessoas. A questão é a manutenção da condição de emprego. A frase que eu mais gosto de usar. Emprego é o melhor projeto social que tem. A pessoa trabalhando, a vida dela tem um outro desenvolvimento. Inclusive, os impactos na assistência social é outro. Não, concordo. Mas aí, se você não paga para a empresa, você vai pagar para o trabalhador, então você está mais ou menos, eu estou entendendo que seria um tarifa zero. O trabalhador não vai precisar pagar porque você não está pagando para a empresa. A minha intenção não é deixar zerada, mas é deixar ela numa condição viável de custo, né, para que ele possa ter a garantia da locomoção dele. Tá. Você também tem no seu plano de governo, aí de proposta como candidato, colocar em funcionamento as duas UPAs. Imagino que sejam as duas que são usadas como UBS, Sim. em UPAs, a do Moarama e do Morada dos Lopes. Elas nunca foram colocadas. Que hoje são UBSs. Uhum. Essa a proposta. Descentralizar o pronto-socorro. Isso foi uma ideia absurda da gestão atual. Centralizar o pronto-socorro foi um erro grotesco, que agora está culminando e colhendo todos esses frutos amargos que nós temos. Você é a favor de um novo pronto-socorro? Sim. Um segundo pronto-socorro? A reabertura do que foi fechado. Simples reabertura do que foi fechado. 2 pronto-socorros em Araçatuba. A simples reabertura. E Por quê? Zé Walter, você vai entender o que eu estou... UPAs. Araçatuba é uma cidade hoje setorizada. Como setorizada? Araçatuba é uma cidade hoje que, se você pegar a Zona Sul, a Zona Leste, a Zona Norte, principalmente, você tem cidades estabelecidas. Sim. Como? Você tem tudo lá. Você tem escolas, você tem bancos, você tem uma estrutura de cidade. Não é uma cidade dividida pelas pessoas, mas é uma cidade que geograficamente ela tem quase que uma independência. Você passa ali, entra na Zona Sul, a Zona Sul tem tudo. A pessoa, se depender, não sai da Zona Sul. Ela tem que ter um atendimento lá também de saúde. Nós temos que levar, não centralizar. A Araçatuba tem uma estrutura oposta ao que foi pensado. Então a saúde tem que ser descentralizada. E as UBSs também, não descentralizadas porque já são. Mas ela teria que dar conta de 80% da demanda. Isso não está acontecendo. Tá. Outra proposta que você tem é oferecer vagas em creches para crianças. Você tem essa proposta, a meta é eliminar a fila de espera por vagas. Hoje tem uma fila, de fato, de espera por vagas. Seria a construção de novas creches? Sim, possivelmente. E uma análise da fila que tem hoje. Por quê? Porque você tem que analisar qual é a condição familiar. Uma coisa é a família onde ela toda sai para o trabalho, outra onde você tem uma mãe presente em casa. É bem diferente.
Ô Lucas, e você tem falado bastante na publicidade da sua campanha dessa questão de você só ter hoje é o DC, que é o único partido que está junto com você, que você não quer esses conchavos para não depender de cargos e de entregar cargos eventualmente caso seja eleito. Você como vereador e acompanhando a estrutura da Câmara, dá para governar desse jeito? Dá facilmente. Como? Simples. A Câmara Municipal de Araçatuba não é o Congresso Nacional. Ela não trava pauta. Ela não trava orçamento. E qualquer coisa que alguém queira fazer em retaliação, porque eu não dei Olha o que cargo... aconteceu em Birigui, hein? Não, mas em Birigui tá um caos da prefeitura, criado pela prefeitura. A gestão Criado foi... pela prefeitura? Ué, foi o que aconteceu. Tá. Deixa eu falar uma coisa pra você. É. Uma gestão bem feita, dentro de todos os ordenamentos da administração, daquilo que é legal, justo e moral, uma Câmara Municipal não derruba. Entendi. Qual que é o argumento dela? É, porque em Birigui, 6 CPs, por exemplo, contra o Leandro Bra fez. É, mas Você aí vê ele que teve um problema, ele assumiu um BO da prefeitura, da Santa Casa que não era dele. Por que ele foi e interviu na Santa Casa? Não era um problema dele. Ele não precisava intervir. A intervenção que ele fez, ele pegou uma bomba pro colo dele. E aí ele ficou, lógico, com uma situação vulnerável devido à situação da Santa Casa, pela uma das maiores crises que foi a Operação Raio X. Então não ter esse apoio, esses partidos coligados, esse apoio de partidos, você acha que consegue tranquilamente... Totalmente, deixa eu falar um negócio pra você. Nenhum partido sentou comigo, vários sentaram comigo, e perguntaram o que eu achava da saúde, da educação, da infraestrutura. Sentaram e disseram o quê? Quantos cargos e quantas secretarias eu estou disposto a dar para poder ter o Com apoio? quantos partidos você conversou? Ah, eu conversei com uns 4, 5. Só o DC não veio com esse papo. É, o DC que foi o único que topou do jeito que eu propus. Senão eu ia sair só com o meu partido. É, tanto que a sua vice é do seu partido. Deixa eu falar um negócio. Quem sofre mais? Quem deve ou quem não deve? Quem sofre mais? Quem deve. Eu não devo. Eu dou conta. A hora que a Câmara Municipal, ela não existe para fazer bancada e para eu poder mandar os projetos que eu queira lá e ter a garantia dos votos em conformidade ao meu interesse. Pelo contrário. Que se vote contra, fundamente o porquê. Uma coisa que eu ouvi na Câmara um dia, na última, isso eu ouvi pela primeira vez no meu primeiro mandato. Ó, não discute não, que é melhor. Vota só porque o pessoal esquece. Cara, isso não existe, lá é a casa parlamentar. Que seja contra os meus projetos, fundamente o porquê. Fundamente o porquê. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu entendo o que você está dizendo e acho até muito, muito bonito essa história toda, só que eu acho assim, difícil de concretização, é só isso que eu digo. Mas aí eu lembro a minha pergunta. Eu vejo exemplos em outras cidades com dificuldade não. A isso. minha pergunta foi... A prefeitura, com esse arranca, esse queda de braço com Câmara, é sempre um governo complicado. Deixa eu falar uma coisa pra você, Zé Walter. Lembra a minha primeira pergunta? Quem sofre mais, quem deve ou quem não deve? O problema é que o cara acha que ele pode dever pouco. Não dá para dever pouco. O que aconteceu aqui em Araçatuba foi depois de desencadeou a Tudo Nosso? O prefeito estava com chinelo. Não tem como ele estar com um acordo com um só. Ou ele tem acordo com todo mundo, ou não tem acordo com ninguém. E aí o que aconteceu? Em menos de um mês a oposição virou bancada. No primeiro mandato do Dilador e meu. Eu me lembro muito bem disso, eu estava lá. No primeiro mês. Porque você não pode ter acordo com um só. Tem que ter acordo com todo mundo. No meu caso, eu optei. Eu não tenho acordo com ninguém. Para fechar, que nós já estamos estourados no tempo, você vê meia Já hora. foi? Meia hora o negócio vai e daria para ficar muito mais tempo. Ô, Lucas, queria uma curiosidade, na verdade. Eu tô vendo, e a gente assiste a TV Tem, e bastante, as propagandas do candidato, do coronel... Candidato do PL lá em Rio Preto. O Bolsonaro aparece em toda a publicidade dele. E nas suas, o Bolsonaro ainda não aparece. Não, já Por quê? apareceu já. Mas pedindo voto efetivamente não, ainda eu não encontrei ele pra Por gravar. quê? Não, porque eu não encontrei ele pra Há gravar. uma dificuldade por conta da quantidade de partidos, Tem. de candidatos? Tem Por quê? também, Porque tem também. lá, É que rapaz, você só vê o É, Bolsonaro. que ele só depende do Bolsonaro, Só mas é bom. depende do- Eu Por encontrei que já o aqui isso Bolsonaro. não acontece? Não, é porque não tive uma agenda com ele. Entendi. Nesse período de gravação. Quando ele veio aqui, até ele condecorou com a medalha 3I lá, que é uma coisa só de pessoas próximas ao bolsonarismo que tem, são poucos. E depois eu não encontrei o Bolsonaro pra gravação, porque tem os períodos de gravação e a agenda que ele fez com o deputado. Ali foi uma agenda com o deputado do PL.
Então eu não tive esse encontro com ele ainda. Tanto que o Marcos Pontes veio aqui, nós estamos gerando a intenção de que haja essa agenda, só que são mais de 6 mil cidades. O Bolsonaro é requisitado até se bobear até fora do Brasil. 29, já estamos estourados nos 25 minutos. Lucas, agora a Giovana vai zerar o tempo aí. Giovana, aperta para zerar. E Lucas, você tem aí até 3 minutos à sua disposição, pode usar à vontade se quiser. Para você me deixar o seu recado final para a população, zera o cronômetro aí pro Lucas, ô Giovana. E... não zerou? É o S, viu, Giovana? Zera aí e... bom, 3 minutos eu tô marcando aqui, Lucas. Fica à vontade. Tá. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado pela audiência. O que eu proponho e tenho tocado nessa tecla todo o tempo. Hoje, você falar do maior problema de Araçatuba, que é a saúde, é simples perceber o caos que está. É simples perceber que Araçatuba precisa reabrir aquilo que foi fechado. Inclusive, o próprio candidato da Prefeitura, Borella, que fecharam o Hospital da Mulher, os pronto-socorros, vão dizer que vão reabrir agora. Por quê? Porque é período eleitoral. Então, no período eleitoral, todo mundo fala aquilo que as pessoas querem ouvir. O caos foi instalado, as pessoas estão morrendo e há uma preocupação imensa da população com a situação da saúde. Agora, na promessa, todo mundo vai fazer promessa igual. E o que eu tenho tocado na tecla de fato? E isso faz toda a diferença. Quando eu falo isso, chama a atenção do setor político, o fato de eu não ter rabo preso, não fechar apoio por trocas de secretaria e cargo, isso é uma mudança fundamental na prestação de serviço público. Fundamental. Não é só uma questão moral, mas é uma questão administrativa e uma questão de desempenho e eficiência. Por quê? Porque nós temos, dentro do sistema público da saúde de Araçatuba, da administração, do executivo de Araçatuba, pessoas qualificadas que estão lá dentro, cargos técnicos, pessoas que entendem o sistema. Quando você carrega toda essa estrutura de apoio político para dentro da prefeitura, você vai ter que alocar, e aí o caso dos outros candidatos que estão aí, cada um com seus compromissos, vai ter que alocar pessoas que não têm esse conhecimento e não estão lá na prioridade do quê? De uma boa gestão. O que vai acontecer? Vai acontecer que essas pessoas vão ocupar cargos de diretoria, cargos importantes de decisão e o cara qualificado, você pode ter certeza, ele vai ter que estar por trás disso, tentando fazer o trabalho do outro, ganhando menos e desmotivado. Não é só um reflexo do custo da administração. É também qualitativo. Então, esse impacto por si só, quando um dia me perguntaram o que você pretende para a cultura, eu falei, primeira coisa é ter pessoa técnica lá dentro, só pessoas que são da área. Isso é um impacto imenso na prestação de serviço. Então, quando eu falo isso e tem assustado os políticos, é por quê? Porque vocês vão perceber a diferença naquilo que tem com o próprio orçamento para o cidadão no atendimento da gestão pública. Vamos sim reabrir aquilo que foi fechado. Mas é mais que isso. A realidade do que eu estou falando, e porque não é uma simples promessa, é porque eu vou poder fazer essa escolha. Quando eu falo que eu vou diminuir o número de secretarias, é porque elas não necessitam existir para que a prestação de serviço ocorra. Dou um exemplo também, que nós estamos pensando na assistência social. Por que nós temos ainda os projetos que estavam no IVVH, quando aconteceu o escândalo da Tudo Nosso, recebendo não existem? Por que as nossas crianças não vão mais no projeto Lobato, do Secoi? Por que nossos idosos não têm mais o centro? Valeu, Lucas. 3 minutos. Ah, já deu? Já? Tá rápido, Obrigado, hein? Lucas. Obrigado pela sua presença aqui na Cultura FM e a gente se encontra aí nos próximos dias, tá bom? Obrigado, bom Zé resto Walter. de campanha aí. Um abraço ao Odair que tá aqui e ao Júlio também presente aqui, os assessores de campanha. 8h18, rápido intervalo na Cultura FM e a gente volta já já com mais informações pra você no Jornal de Verdade. Ele não sabe de nada, mas desconfia de